Você é um dos atores mais respeitados em Hollywood e decide arriscar tudo por uma peça de arte performática. Em 2009, foi exatamente isso que Joaquin Phoenix fez quando apareceu no programa de David Letterman, murmurou durante uma entrevista bizarra e anunciou que estava abandonando a atuação para se tornar rapper. A mídia achou que ele estava tendo um colapso e sua carreira estagnou. A história dele é um lembrete chocante de quão rapidamente uma reputação pode ser destruída. Mas ele não é o único. Prepare-se, porque hoje vamos ver as vezes mais infames em que celebridades encerraram suas carreiras com uma única entrevista. Joaquin Phoenix. Este tem que ser um dos truques mais bizarros e prejudiciais à carreira na história dos programas noturnos. Tudo aconteceu em 2009, quando Joaquin Phoenix, então um ator respeitado, apareceu no Late Show com David Letterman, parecendo completamente desleixado, usando uma barba grande e desgrenhada e óculos escuros. Durante toda a entrevista, Phoenix estava murmurando, evasivo e parecia completamente alheio, levando Letterman a zombar abertamente dele com frases como: "O que você pode nos contar sobre seus dias com o Unabomber?" Ele também anunciou que estava se aposentando da atuação para seguir uma carreira no hip-hop, uma afirmação que foi recebida com silêncio atônito. Só um ano e meio depois, quando ele voltou ao programa de Letterman, é que a verdade veio à tona. É parte da minha vida há muito tempo, sabe? E então é estranho vir e subir no palco na frente das pessoas e simplesmente falar sobre isso. Sabe? Então, Embora toda a aparição tenha sido posteriormente revelada como uma elaborada peça de arte performática para seu documentário, I'm Still Here, o dano foi imediato e severo. A mídia e Hollywood realmente acreditaram que Phoenix estava tendo um colapso público e, como resultado, ele parou de receber roteiros de qualidade de produtores que tinham medo de trabalhar com ele. Levou vários anos e uma série de atuações aclamadas pela crítica para ele finalmente se recuperar das consequências de sua bizarra manobra arriscada para a carreira. Piers Morgan. As consequências dessas entrevistas marcaram momentos decisivos que alteraram a carreira de Piers Morgan em ambos os lados do Atlântico. Nos Estados Unidos, seu período na CNN já estava lutando com baixa audiência, quando ocorreu a tensa troca de 2014 com Chelsea Handler, onde ela o chamou diretamente de péssimo entrevistador ou de não prestar atenção nela. Morgan tentou salvar a situação, alegando que seus convidados precisavam ser interessantes o suficiente para manter sua atenção, mas Handler não aceitou. "Este é o seu programa", ela disse a ele. Você nem prestou atenção por 60 segundos. Você é um péssimo entrevistador. Bem, você simplesmente não estava prendendo minha atenção. Isso é mais um problema? Bem, mas esse não é meu problema. Bem, este é o seu programa. Você tem que prestar atenção no convidado que você convidou para o seu programa. Você tem que prestar atenção no convidado que você convidou para o seu programa. O momento mais brutal veio quando ela olhou nos olhos dele e disse: "Talvez seja por isso que seu trabalho está chegando ao fim." Pouco depois, seu programa foi cancelado, efetivamente encerrando sua passagem pela rede americana. Ele então voltou ao Reino Unido para co-apresentar o Good Morning Britain, onde se encontrou em uma situação ainda mais explosiva. Após seus comentários controversos sobre Meghan Markle, uma acalorada confrontação ao vivo com seu co-apresentador, Alex Beresford, terminou com Morgan saindo dramaticamente do set. Isso foi imediatamente seguido por sua demissão do programa, marcando outra saída de alto perfil definida por uma entrevista contenciosa ao vivo. Eles afirmam que, desde sua demissão daquele programa, ele tem lutado por relevância. Lance Armstrong. Esta entrevista é uma das quedas mais significativas da graça na história do esporte. Durante anos, Lance Armstrong foi mais do que um ciclista. Ele era um ícone global, um sobrevivente de câncer que havia alcançado o impossível ao vencer o Tour de France 7 vezes consecutivas. Mas sua carreira foi marcada por persistentes rumores de doping, que ele negou veementemente por mais de uma década. O castelo de cartas finalmente desabou em 2012, quando a agência antidoping dos Estados Unidos divulgou um relatório condenatório, retirando todos os seus títulos desde 1998. O golpe final veio em janeiro de 2013, quando ele se sentou com Oprah Winfrey para uma entrevista bombástica. Neste momento, as mentiras finalmente pararam. Com o mundo inteiro assistindo, Armstrong olhou diretamente para Oprah e, com um simples sim, admitiu ter usado um coquetel de substâncias proibidas, incluindo EPO, testosterona, cortisona e hormônio do crescimento humano para impulsionar suas vitórias. Ele confessou que toda a sua narrativa de triunfo era uma grande mentira. A admissão não apenas confirmou a trapaça generalizada no esporte, mas também destruiu o legado de um homem antes considerado um herói. No rescaldo, seus patrocinadores restantes, como a Nike, o abandonaram, custando-lhe milhões e deixando sua reputação em frangalhos. Paula Abdul. Esta entrevista de 2007 foi um caso clássico de uma entrevista de celebridade que se tornou viral pelos motivos errados. A convidada era a jurada do American Idol, Paula Abdul, que estava lá para promover a última temporada do programa. No entanto,
Desde o momento em que a entrevista começou, algo parecia errado. Abdul parecia desorientado, dando respostas atrasadas e arrastadas às perguntas do apresentador. A entrevista bizarra e divagante, cheia de risadas estranhas, levou imediatamente a uma ampla especulação de que ela estava sob influência. Enquanto Abdul mais tarde descartou as acusações como mentiras, a entrevista tornou-se uma parte inevitável de sua imagem pública. O momento viral lançou uma sombra sobre sua carreira e apenas 2 anos depois, ela deixou o American Idol após uma disputa sobre seu salário e, em grande parte, saiu do olho público por um tempo. Katherine Heigl. Em Hollywood, a reputação de um ator é tudo, e por um tempo, a de Katherine Heigl estava em terreno instável. O problema começou em 2008, quando, em uma entrevista à Vanity Fair, ela criticou a comédia de sucesso em que havia acabado de estrelar, Ligeiramente Grávidos. Ela classificou o filme como um pouco sexista e criticou a forma como retratava as mulheres. Uma atitude que frustrou muitos, considerando que ela escolheu participar do filme. A situação piorou 1 ano depois, quando ela estrelou em A Verdade Nua e Crua, um filme amplamente criticado por críticos como sendo misógino. A combinação desses eventos, além de uma reputação crescente de ser difícil de trabalhar, deu aos diretores já hesitantes mais um motivo para serem cautelosos ao escalá-la. Em uma entrevista posterior, Heigl abordou os rótulos de difícil e rude, explicando que acredita em defender-se e ser tratada com respeito. Ela reconheceu que deixar Hollywood por um tempo a ajudou a aprender a expressar suas opiniões de forma mais graciosa e que agora busca ser mais cuidadosa com o que diz publicamente. Megan Fox. No final dos anos 2000, Megan Fox estava em uma ascensão meteórica, lançada ao estrelato global pela franquia de sucesso Transformers, mas seu tempo no topo chegou a um fim abrupto após uma agora infame entrevista de 2009 com a revista britânica Wonderland. Falando sobre sua experiência no set com o diretor Michael Bay, Fox fez uma comparação chocante, afirmando: "Ele quer ser como Hitler em seus sets, e ele é." Ela também o chamou de um pesadelo para se trabalhar e contou uma história de quando tinha 15 anos no set de Bad Boys 2, onde a solução de Bay para ela ser muito jovem para segurar uma bebida em um bar foi fazê-la dançar debaixo de uma cachoeira, ficando completamente molhada. As consequências do comentário sobre Hitler foram catastróficas. Segundo Michael Bay, o produtor executivo do filme, Steven Spielberg, ficou tão indignado que disse: "Demita-a agora mesmo." Embora Spielberg tenha negado envolvimento direto, o resultado foi o mesmo. Fox foi demitida do terceiro filme, Transformers, O Lado Oculto da Lua, e substituída pela modelo Rosie Huntington Whiteley. Fox mais tarde admitiu que se recusar a pedir desculpas pelo comentário foi um ato de autojustiça que levou ao ponto mais baixo de sua carreira, desviando sua trajetória e tornando papéis notáveis raros por muitos anos. Vanilla Ice. No final dos anos 90, a fama massiva que Vanilla Ice alcançou com Ice Ice Baby havia em grande parte desaparecido, deixando-o em uma espécie de limbo da cultura pop. Em 1999, ele foi convidado para o especial da MTV 25 Lame, um programa onde comediantes como Jon Stewart e Jane Ann Garofalo zombavam dos videoclipes mais repetidos na história do canal. A premissa era que Ice daria uma risada de si mesmo de forma bem-humorada e aposentaria cerimoniosamente seu infame vídeo destruindo a fita master com um taco de beisebol. No início, ele entrou na brincadeira, mas quando chegou a hora de destruir a fita, algo mudou. Em vez de uma batida brincalhona, ele entrou em uma fúria total, destruindo não apenas a fita, mas todo o cenário, fazendo os apresentadores se dispersarem e deixando todos em silêncio chocado. O que provavelmente era para ser um retorno autoconsciente, se transformou em um colapso público. A mídia retratou amplamente o incidente como um surto descontrolado e desesperado de uma estrela decadente. A entrevista solidificou sua imagem como uma piada, tornando ainda mais difícil para ele ser levado a sério e empurrando sua carreira ainda mais para a obscuridade por anos. Glenn Hoddle. Em 1996, o ex-astro do futebol, Glenn Hoddle, conseguiu um dos empregos mais prestigiados no esporte inglês, treinador da Seleção Nacional de Futebol. Mas seu mandato chegou a um fim abrupto em 1999 após uma entrevista chocante com o jornal The Times, onde ele discutiu suas crenças espirituais. Na entrevista, Hoddle defendeu seu relacionamento com um curandeiro espiritual e elaborou sua crença na reencarnação. O momento que encerrou sua carreira veio quando ele insinuou que pessoas com deficiência estavam sendo punidas por pecados de uma vida anterior. A reação foi imediata e severa. O público ficou extremamente indignado, e houve pedidos generalizados por sua demissão.
Apenas alguns dias após a publicação da entrevista, Hoddle foi demitido como treinador da Inglaterra. Embora ele tenha continuado a trabalhar como treinador e comentarista, nunca mais alcançou os mesmos patamares de prestígio. Sua carreira para sempre manchada por aquela única conversa desastrosa. Juliana Rancic. Juliana Rancic foi uma presença constante no E! News por anos, mais notavelmente como co-apresentadora do popular programa Fashion Police. Mas sua carreira sofreu um grande golpe em 2015, após comentários que fez sobre a aparência da atriz Zendaya no Oscar. Zendaya, que tinha 18 anos na época, usou o cabelo em dreadlocks no tapete vermelho. Durante a transmissão do Fashion Police, Rancic brincou que Zendaya parecia cheirar a óleo de patchouli ou maconha. A reação foi imediata e intensa, com muitos espectadores e celebridades classificando os comentários como racistas e ignorantes. A própria Zendaya respondeu com uma declaração ponderada e poderosa, chamando a atenção para os insultos ignorantes e estereótipos. Embora Rancic tenha feito múltiplos pedidos de desculpas, tanto nas redes sociais quanto no ar, o dano já estava feito. A controvérsia levou a uma reviravolta no programa e, em última análise, forçou Rancic a deixar seu papel como âncora do E! News, uma posição que ela ocupava há anos. Roy Keane. Por mais de uma década, Roy Keane não foi apenas o capitão do Manchester United, ele era a personificação da mentalidade feroz e vencedora do clube. Um líder condecorado que havia guiado a equipe a inúmeros troféus, seu relacionamento com o lendário técnico Sir Alex Ferguson parecia inquebrável. Mas tudo isso chegou a um fim surpreendente em 2005, após uma entrevista não transmitida no próprio canal de televisão do clube, MUTV. Após uma humilhante derrota de 4-1 para o Middlesbrough, Keane sentou-se para o que deveria ter sido uma análise padrão pós-jogo. Em vez disso, ele iniciou uma crítica brutal e sistemática aos seus próprios companheiros de equipe, questionando seu esforço e profissionalismo em um segmento que ficou conhecido como Roy Keane faz o comentário. A crítica foi tão feroz que a hierarquia do clube, incluindo Sir Alex Ferguson, ficou horrorizada. A entrevista foi imediatamente retirada e o clube ordenou que todas as filmagens do segmento fossem destruídas. As consequências foram rápidas e absolutas. Ferguson, sentindo que sua autoridade havia sido desafiada, concordou em rescindir o contrato de seu próprio capitão. Keane jogou por um breve período de 6 meses no Celtic antes de se aposentar, uma queda surpreendente para um dos maiores jogadores do clube. A entrevista deixou seu relacionamento com Ferguson em ruínas e trouxe um fim chocante e prematuro para sua lendária carreira no Manchester United. De confissões chocantes a colapsos desastrosos no ar, essas entrevistas são um lembrete brutal de como algumas palavras erradas podem derrubar toda uma carreira. É o momento em que a máscara cai e o mundo vê algo que não pode ser desvisto, provando que em Hollywood, seu maior trunfo pode também ser sua maior responsabilidade. Qual entrevista você acha que foi a mais destrutiva para a carreira? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. E se você quiser mais momentos chocantes de celebridades, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Obrigado por assistir. S4.